A CPI da pandemia segue como destaque aqui no CNN Prime Time. Nós conversamos agora ao vivo com o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão no Senado. Senador, boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Prime Time. Queria começar perguntando, senador, até que ponto essa divergência mais forte que surgiu agora dentro do G7 pode vir a se refletir no relatório e na maneira com que os brasileiros veem, assistiram a todo o trabalho da CPI e vão ver agora esse momento final, esses momentos finais da comissão. Márcio, boa noite a todos os telespectadores do Prime Time da CNN. É uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Márcio, eu acho que o mais importante a essa altura, veja, hoje nós tivemos um dos depoimentos mais impactantes de toda a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós ouvimos as vítimas da pandemia. Foram 6 representantes das diferentes regiões do país que expressaram para nós a esperança que elas veem no trabalho da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. O depoimento de cada uma destas vítimas da pandemia, familiares de vítimas da pandemia, que vocês transmitiram aqui ao vivo pela CNN, foi impactante e foi dramático. É em nome deles que nós temos que entregar um relatório que cumpra 2 pré-requisitos. Primeiro, responsabilize os culpados por essa tragédia que vivemos em nosso país. Segundo, apresente também propostas concretas, objetivas, para que isso nunca mais, primeiro que a gente nunca esqueça e para que depois nunca mais volte a acontecer. Nesse sentido, os esforços nossos na construção desse consenso, que eu tenho certeza que haverá. E eu quero te antecipar uma coisa, Márcio. O relatório da CPI, o texto final do relatório do senador Renan Calheiros, pode ter acréscimos, mas provavelmente não teremos retiradas. O texto do senador Renan Calheiros, que ainda não é de todo de conhecimento dos membros da CPI, será o relatório a ser votado no próximo dia 26. Então, quer dizer, o senhor falou vai haver acréscimos, ou seja, poderemos ter novos nomes indiciados. E aí eu queria saber a sua posição. Há provas suficientes para sustentar todos esses indiciamentos? Eu acredito que sim, dos que já ocorreram. Talvez um ajuste ou outro, que depende do diálogo com o campo majoritário da CPI. E tem outros nomes que eu acredito que devem ser acrescentados. Por exemplo? Eu vou citar um, por exemplo, o ministro Paulo Guedes. Não me parece, nós temos 2 textos. Temos o texto do senador Renan Calheiros, que é uma contribuição muito importante do senador Alessandro Vieira, que caracteriza que, da parte do senhor ministro da Economia, ocorreu também o crime contra a ordem sanitária. Há um documento no âmbito da CPI, Márcio, em que o Ministério da Economia descreve e reconhece a estratégia de imunidade de rebanho a partir do Ministério da Economia. Então, eu acredito que essa ausência não pode existir. Eu acho que ainda temos nomes para serem acrescentados. Eu ainda não conversei nas últimas horas, vou conversar ainda hoje com o senador Renan Calheiros. Ainda eu acho que em relação ao núcleo de negócio que nós encaminhamos no Ministério da Saúde, tem que ficar claro também o indiciamento de alguns negócios que foram lá identificados, como é o caso da VTC Log, dos representantes da VTC Log, dos sócios majoritários da empresa distribuidora de insumos e de vacinas. Essa circunstância do Ministério da Economia tem que ficar claro. Então, o que eu acredito, ao contrário de a polêmica ser retirada, eu acho que a eventual ajuste, não é nem polêmica, deve ser acrescentar. Nós vamos abrir espaço aqui para os nossos analistas também, senador. Eu começo com o Yuri Pita. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Boa noite, senador. Obrigado por estar conosco. Seguindo nessa linha, então, de acréscimos ao relatório e não supressões, uma das polêmicas que se firmou, ou que a gente viu ali vir a público no fim de semana, é a questão de poder-se ou não atribuir crimes ao presidente da República e, especificamente, alguns deles, como a questão do genocídio sobre população indígena ou mesmo de eventual responsabilização por homicídio, ainda que não de forma dolosa, por alguma outra configuração jurídica. O senhor defende a manutenção desses 2 pontos que despertaram aí esse embate político e público entre integrantes da CPI? Yuri, eu acho que a caracterização dos crimes do presidente da República, me parece, no primeiro momento,
que é o ponto mais pacífico a ajustarmos. Eu acho que os 11 tipos penais apresentados pelo senador Renan Calheiros têm consenso da maioria dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em relação ao tipo de genocídio, temos dois tipos de caracterização. Tem a caracterização feita pelo senador Renan e tem uma caracterização também formulada, feita, destinada em um texto do senador Alessandro Vieira, que talvez seja mais condizente e seja uma mediação necessária, mesmo porque já existe no âmbito do Tribunal Penal Internacional pelo menos 2 denúncias das populações indígenas por eventual crime de genocídio. Talvez nós possamos contribuir mais no relatório do senador Renan, apresentando uma descrição dos fatos que ocorreu em relação aos povos indígenas e encaminhar também para o Tribunal Penal Internacional e para as autoridades locais. Então, eu acredito, Yuri, que do conjunto das divergências que ocorreram, veja, Yuri, é um relatório de 1.200 páginas, 1.200 páginas. Se as únicas divergências forem uma ou outra caracterização, então nós temos consenso em 99%. Então, ao que me parece, tivemos mais uma divergência de forma do que, de fato, uma divergência de conteúdo. Deixa eu passar a pergunta agora para o nosso analista lá no Rio de Janeiro, o senador Leandro Rezende. Obrigado, Márcio. Obrigado, senador, por mais uma vez estar conversando conosco. Queria continuar no tema do genocídio de populações indígenas, né? Porque isso parece estar pegando aí, dividindo os senadores de alguma maneira. Reta final da CPI e nenhum representante das populações indígenas, sejam as urbanas, sejam as que não são urbanas, foi ouvido pela CPI. Por quê? Não deu tempo de falar mais sobre esse tema, que agora vai aparecer no relatório final? Por que não foi nenhum representante das populações indígenas ou da saúde da população indígena foi ouvida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, senador? Leandro, de fato, nós tivemos uma incompatibilidade de tempo. Veja que a CPI se esforçava ao máximo, buscando ter semanalmente pelo menos 3 depoimentos. Mas, enfim, o tempo sempre conspira contra nós. O prazo final da Comissão Parlamentar de Inquérito chegou e, por conta disso, foi possível estender. Tanto é que tem várias circunstâncias que o tempo não possibilitou depoimentos fossem recolhidos. Eu vou citar, além do caso em relação às lideranças, aos povos indígenas, eu vou citar o caso, por exemplo, do general Braga Neto. Eu acho que temos elementos para um eventual indiciamento. Não pela sua atuação como ministro da Defesa, mas, sobretudo, pela atuação à frente da Casa Civil da Presidência da República. Vou citar um outro caso. Nós não ouvimos o ministro Paulo Guedes, que eu citei ainda há pouco, mas nós temos documentos que apontam elementos para indiciamento. Então, tem um conjunto de autoridades, agentes públicos e privados que não foram ouvidos e que temos elementos, e que existem elementos, pelo menos para apontar o indiciamento e aí para eventual prosseguimento ou não por parte do Ministério Público. Mas, veja, em relação ao tema específico do genocídio, nós vamos buscar a melhor mediação. Nós temos 2 textos. Tem o texto apresentado pelo senador Renan e tem um texto que é igualmente forte apresentado pelo senador Alessandro. Nós vamos buscar a melhor mediação para a maioria, o campo majoritário da CPI, poder pacificar e poder votar favoravelmente. E eu tenho certeza que conseguiremos. Nós teremos já a maioria até quarta-feira para fazermos a votação do relatório no dia 26. Ao mesmo tempo, senador, houve investigações que não conseguiram seguir adiante, talvez pela questão de tempo que o senhor acabou de colocar, como, por exemplo, a questão dos hospitais no Rio de Janeiro. A pergunta é, como é que a CPI, ou o tal do observatório que vai surgir depois da CPI, entre vocês, senadores, vai conseguir garantir, ou vai conseguir acompanhar e garantir que as investigações continuem, como, por exemplo, essa, de quem é o dono dos hospitais do Rio de Janeiro? Pois é, Márcio, esse é um dos aspectos que nós mais lamentamos, não ter tido tempo e os elementos para avançar. E exatamente agora, quando talvez estejam aparecendo mais indícios. Né? Mas, repito, nós começamos uma comissão parlamentar de inquérito investigando ações e omissões do governo no enfrentamento sanitário da pandemia. No meio, descobrimos que tinha um balcão de negócios no âmbito do Ministério da Saúde. Desnudamos o caso Precisa, desnudamos o caso VTC Log, desnudamos os casos de falsos mercadores de vacinas, mas o tempo não possibilitou avançar mais. O que nós reunimos, nós vamos entregar ao Ministério Público.
Depois do dia 26, o campo majoritário da CPI se torna um observatório da pandemia. Uma das primeiras tarefas do observatório é a entrega do relatório. Se o relatório tivesse sido votado nessa quarta, nós já tínhamos marcado às 11 horas da manhã da quinta para fazer a entrega ao Procurador-Geral da República. Como a votação do relatório será no dia 26, a ideia, tendo possibilidade na agenda do senhor Procurador-Geral da República, é fazer a entrega no dia 27 ao Procurador-Geral da República, a partir do observatório, e o observatório acompanhará os desdobramentos. Os elementos que nós temos reunidos, neste caso, por exemplo, do Hospital Federal do Rio de Janeiro, fatalmente, assim como no caso da Prevent, serão entregues aos Ministérios Públicos Estaduais.